Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos, é claro, do Flamengo, que, já disse no último vídeo, infelizmente ficou com o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana. Inclusive, a critério de informação, esse vice-campeonato do Flamengo na Recopa deu ao clube a premiação de $900 mil, bota aí em torno de 5 milhões de reais, poderia ter sido o dobro, porque a Conmebol pagou ao campeão Lanús 1,8 milhão de dólares, que dá um pouquinho mais de 10 milhões de reais. Mas agora é passado, é pensar na próxima competição, no caso, nas próximas competições. O Flamengo está numa semifinal, enfim, está na final do Campeonato Carioca, porque não tem como. Se o Flamengo for eliminado por Madureira depois de ter vencido o jogo de ida por 3-0, é para demitir todo mundo. Então o Flamengo está na final e espera aí o adversário entre Fluminense e Vasco da Gama, que vão se enfrentar no domingo. E a gente vai trazer informações agora de bastidores, porque ontem a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz chamou muita atenção de uma maneira extremamente negativa. Muitos internamente não gostaram, e a gente vai trazer aqui qual foi o entendimento de muita gente nos bastidores do Flamengo sobre essa entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz, e também Cebolinha, que praticamente disse adeus ao Flamengo, dizendo que não vai renovar o contrato com o Flamengo na zona mista depois de uma eliminação. E a gente vai trazer informações se a diretoria do Flamengo foi pega de surpresa, como que entenderam essa declaração de Cebolinha após uma derrota para o Lanús na final da Recopa. A gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, hypar o vídeo, isso é importante, ativar o sininho também. Então dá uma moral aí. Embora o Flamengo não tenha tido sucesso dentro de campo, o Venezinho Casagrande precisa continuar crescendo, então não deixe de compartilhar esse vídeo também com todo mundo, para todo mundo conhecer o canal Vene Casagrande. Vamos lá, galera. Coletiva do técnico Felipe Luiz. Eu até comentei no meu último vídeo, uma análise do jogo, que a coletiva dele foi péssima. Ou ele fez uma leitura extremamente errada da partida, porque, repito, com todo respeito ao conhecimento que Felipe Luiz tem de futebol e de Flamengo, mas não dá, depois da partida de ontem, ele virar na frente das câmeras para a torcida, porque quando ele dá uma entrevista coletiva, ele não está se comunicando com os jornalistas. Os jornalistas apenas fazem as perguntas para o torcedor ouvir o treinador do seu time e entender porquê de algumas escolhas. E ele disse para o torcedor, não foi para a imprensa, que o Flamengo jogou bem. Na minha concepção, isso é um tapa na cara do torcedor. Parece que o torcedor não entende futebol. Todo mundo pensa uma coisa, e só o Felipe Luiz pensa desse jeito. Acho que o Felipe Luiz está errado, porque não dá para ele achar que o Flamengo, de fato, jogou bem ontem. E esse pensamento que eu tenho é o pensamento de muita gente dentro do Flamengo, dos bastidores, diretoria, enfim, pessoas que acompanham o dia a dia do Flamengo. Muita gente disse que a coletiva não caiu bem, que as palavras do Felipe Luiz não soaram bem. E aí existe uma pressão muito grande em cima do presidente BAP para o BAP cobrar o Felipe Luiz, para entender se o Felipe Luiz, se a ideia do Felipe Luiz era defender os seus jogadores numa entrevista coletiva, ou se a ideia era apenas passar o que ele estava realmente enxergando. Porque se ele entende que o Flamengo jogou bem, tem um grande problema aí. Porque assim, quando você tem problemas, o seu time não está conseguindo performar, e você entende isso, beleza, é o primeiro passo para você tentar melhorar. Agora, quando o seu time não está indo bem, não está jogando bem, como é o Flamengo, e o Felipe Luiz diz numa entrevista coletiva que o Flamengo jogou bem, tem um outro problema. Como que ele vai melhorar algo que ele entende que foi bom? Então, esse é o pensamento de muita gente dentro do Flamengo, para o BAP cobrar o Felipe Luiz para entender se o Felipe Luiz realmente pensa isso, ou se a ideia era apenas defender os seus jogadores. E galera, para aqueles que ainda acham que o problema do Flamengo é físico, o problema não é físico. Os números mostram isso. Quem assistiu ao jogo pôde perceber. Eu estava no Maracanã, eu vi. Os jogadores estavam com vontade, os jogadores correram. Não faltou a tal raça e disposição. E os números do GPS mostram isso. Os números mostram que eles tentaram. O problema do Flamengo é a parte técnica e a parte tática, que nesse momento não está se encaixando.
E óbvio, isso entra aí no balaio, convicções do Felipe Luiz. Exemplo, nem sei se eu citei no último vídeo, vou citar aqui. O Vitão vive uma fase muito boa, o Léo Ortiz uma fase horrível. Ele optou por colocar o Léo Ortiz no jogo. O que aconteceu? Mais um gol sofrido de bola aérea. E quem está na cena do crime? O Léo Ortiz. Foi assim contra o São Paulo, no gol do Luciano, foi assim no jogo de ida contra o Lanús e Buenos Aires, foi assim ontem no Maracanã. Então, internamente, muita gente não gostou da entrevista coletiva do Felipe Luiz e cobra o BAP para ele cobrar do Felipe Luiz para entender se o Felipe Luiz pensa isso ou se foi apenas para defender os jogadores, o elenco. Outra declaração que chamou muita atenção depois da derrota do Flamengo para o Lanús foi o Cebolinha, porque o Cebolinha ele cravou dizendo que não vai ficar no Flamengo. Ele disse, não houve nenhuma conversa de renovação nesse momento, não fui procurado. Creio que posso afirmar que esta seja a minha última temporada aqui no Flamengo. E aí, muita gente me perguntando, como assim o jogador depois de uma derrota para o Lanús, uma final de Recopa Sul-Americana, dizer que não vai ficar, não foi o tempo hábil, não foi o tempo certo, para que falar isso agora? Muita gente dentro do Flamengo diz que não era momento de ele falar isso agora, que ele poderia ter evitado a fadiga, que ele poderia ter evitado esse tipo de declaração, justamente pelo momento, depois de uma derrota numa final de Recopa. Mas isso não foi uma surpresa dentro do Flamengo, porque o Flamengo, a diretoria, o departamento de futebol já sabe que o Cebolinha não vai renovar. Então, a diretoria não foi pega de surpresa. E não foi uma surpresa a declaração do Cebolinha. O que não gostaram é o momento que essa declaração foi dada, numa zona mista, depois de uma derrota numa Recopa Sul-Americana. E eu vou ser muito sincero, tá? Embora, e para quem me acompanha sabe, eu vou manter aqui o meu discurso, a minha convicção. Embora o Cebolinha viva uma boa fase com o Flamengo, tem que ser titular, beleza, mas eu não sou a favor da renovação de contrato. Se chegar uma proposta muito boa para vendê-lo agora, vende. Acho que vai chegar? Não, porque daqui a 6 meses ele pode assinar o pré-contrato. Então é difícil um clube oferecer uma grana alta ao Flamengo para comprar o Cebolinha agora. Porém, acho que ele tem que ficar até dezembro, porque eu acho que o Flamengo não vai conseguir uma reposição à altura. Ele fica até dezembro, sai de graça e vida que segue também, tá? Não adianta renovar para ele ganhar mais, e com certeza ele vai pedir um contrato longo, sendo que é uma incerteza, porque o Cebolinha, a passagem do Cebolinha no Flamengo é instável, irregular. E arrisco a dizer que grande parte do tempo que ele está vestindo a camisa do Flamengo, ele foi mal. Não por culpa dele, ele sofreu muito com lesão. Então, eu não sou a favor da renovação de contrato, sou a favor da saída desde que seja uma grana muito boa para o Flamengo. Fora isso, que ele fique até dezembro. Beleza? Essas são as informações de momento. Espero que você tenha gostado. Fui!